Olá, meu povo, povo santo, povo do eterno, meus filhos queridos, que satisfação estar com vocês em mais um momento. Hoje eu quero meditar sobre um assunto importante, pelo menos é importante para mim, eu gostaria que fosse para você também. Mas antes disso, nós vamos falar com o nosso Pai eterno, vamos orar. Papai querido, nós agradecemos a oportunidade de viver mais um dia e de mais uma vez meditar nas Sagradas Escrituras, ainda que numa pequena porção, mas que tantos ensinos nos trazem. Isso muda algo na nossa vida. Pai, que seja assim para mim, que seja assim para quem me ouve, que algo em nós seja transformado. Nós só queremos ouvir ao Senhor. Nós não queremos interpretação. Nós não queremos opinião de ser humano. Nós temos nojo, dá nojo a opinião de ser humano nas pregações. Nós só queremos ouvir a voz do nosso Senhor. Portanto, Pai, nos ajude a abrir o coração para que a tua palavra encontre corações dispostos a ouvir, dispostos a aprender, dispostos a obedecer. Que algum movimento, que alguma insatisfação seja gerada em nós para provocar em nós uma mudança, para nos levar a um conserto. Que seja assim, que o teu nome seja glorificado, que tu te agrades de nós nesse dia, que a nossa família te agrade, no nome do teu Filho amado. Amém. Hoje eu quero ler com você um texto bíblico que faz parte da minha leitura. Hoje eu li essa passagem e eu quero ler com você hoje porque foi bom para mim rever. Está em Juízes, no capítulo 6, que tem o tema assim: servidão sob os midianitas. Então, o povo de Israel em servidão aos midianitas, o povo de Midian. E diz assim: porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Só para te lembrar, o povo estava na sua terra prometida, desfrutando de tantos bens daquela terra, na alegria de ter, enfim, conquistado depois de tanta guerra, de tanta batalha, de tanta espera. E aí o povo obedeceu ao Senhor enquanto Josué e os anciãos da época de Josué estavam vivos. O povo obedeceu ao Senhor. Mas depois eles tiveram problemas de esquecimento da lei do Senhor. E aí eu vou começar a ler de novo. Então, no meio disso, o que acontece? O que Israel faz? Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então, assim, não tinha mais Josué nem os anciãos. Aí eles foram seguir, cada um seguiu o seu próprio entendimento, ou seguiu a lei segundo o que estava entendendo, aquilo que ficou, porque o povo que obedecia, que estava com Josué e os anciãos, continuou obedecendo, continuou sendo fiel ao Senhor. Mas eles morreram. Aí, depois que todos morreram, as novas gerações tiveram problemas de obediência porque não tinham os mesmos conhecimentos que os seus antepassados. E aí eles fizeram mal que era fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Sempre que alguma coisa ruim acontece a uma nação, tem que ter uma pergunta: por quê? Tem que ter uma investigação para procurar descobrir o que é. Ah, é por causa da China, é por causa disso, não é bem assim não que funciona não.
Tá, digamos que a China fosse culpada, que inventasse aí um vírus em laboratório e soltasse no mundo. Digamos que isso fosse a verdade, que não é. Aí a gente então perguntaria, mas por que o Senhor não impediu isso? O Senhor não tem controle, não? O Senhor não consegue, ele foge ao controle. As coisas que os homens fazem fogem ao controle do Senhor, ele não teve poder de parar isso, de bloquear, de guardar o seu povo. Então nós temos que investigar. Por quê? Não é ficar aceitando, é investigar mesmo, estudar, perguntar para o Senhor. E ele responde. Ele tem todo interesse nisso. Verso 2, capítulo 6 de Juízes. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes e as cavernas e as fortificações. Olha as várias coisas que Israel teve que criar por causa da perseguição dos midianitas. Olha o que eles faziam. Porque sucedia que semeando Israel semeava lá a sua agricultura lá, subiam os midianitas e os amalequitas e também os do Oriente contra Israel subiam. E punham-se contra eles em campo e destruíam a novidade da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Dá para imaginar uma situação dessa? O estrago que o inimigo fazia? Deixava o povo sem os seus animais e sem a sua agricultura, eles acabavam com tudo. Gente, não era fácil, não estava fácil para Israel, não. Pelo contrário, estava muito ruim. Verso 5, porque subiam com os seus gados, olha como que esses povos subiam. Eles subiam com os seus gados. O que é gado? São os bichos. Cavalo, boi, cabrito, ovelha. Eles subiam com os seus gados e com as suas tendas. Eles vinham como gafanhotos em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e camelo também é gado, e entravam na terra para a destruir. Então imagine, chegava assim naquele campo assim de trigo que Israel plantou, que estava bonito assim, ou outras agriculturas, ou outras culturas. E ali os midianitas e os amalequitas e o povo do Oriente soltavam o seu gado. Comia tudo, destruía tudo. Assim Israel, veja o verso 6, assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel. Você percebeu que foi só eles clamarem? Eles ficaram sofrendo muitos anos. Aí teve um dia que eles resolveram clamar. E quando eles clamaram, o Senhor enviou um profeta para começar a falar e começar uma mudança. Você lembra do Salmo 46:1? Que o Eterno é o nosso refúgio e fortaleza e socorro bem presente na angústia. Aqui, foi só clamar. Na sua angústia eles clamaram.
e o Senhor os socorreu. Aí o Senhor enviou um profeta. Agora vamos para o verso 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Aí eles tinham que ter criatividade e eles tinham que dar os seus pulos. Então, no lugar de malhar o trigo, o Gideão estava... Não, no lugar de preparar o vinho, de trabalhar, de tratar a uva, estava Gideão malhando o trigo. Porque ele estava escondido. Era o tempo de malhar trigo. Então os midianitas não sabiam que ele ia malhar trigo no lugar da uva. Então ele deu um contorno neles aí e deu o seu jeito para preparar o trigo, para malhar o trigo. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Aí, então a situação, a primeira parte que eu li fala da situação caótica de Israel e o porquê. É porque eles fizeram mal aos olhos do Senhor. Eles tiveram mau comportamento. Eles abandonaram o Senhor, eles não eram fiéis ao Senhor como foram os seus pais. E então o Senhor manda profeta e depois o Senhor manda um anjo para falar com um israelita chamado Joás, chamado Gideão, desculpa, gente, chamado Gideão, e ele era filho de Joás. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que coisa linda! Gideão estava ali malhando trigo. Aí chega alguém e dá uma saudação dessa: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele deve ter se assustado com aquela saudação e com a chegada de alguém, né? De repente ele até pensou que estava bem escondido, aí chega alguém. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então quando ele fala: o Senhor é contigo, Gideão questiona, fala assim: Senhor, como assim? Ele não falou: o Senhor é comigo. Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ele viu que havia uma incongruência, uma incoerência entre a presença do Senhor e a situação em que Israel estava vivendo. Não condizia. E então ele aproveita para perguntar. Ou seja, Gideão mostrou que havia nele uma inconformidade. Ele, então, entendia que algo estava errado. Ele não entendia que aquilo ali era assim mesmo, que isso um dia acontece. Não, ele começa a suspeitar de que tem algo errado. Se o Senhor é conosco, por que nós estamos assim? O que foi feito das maravilhas de que ouvimos contar? Ou seja, essa era uma geração que não viu nada do que os antepassados viram. Era uma geração que não conhecia o Senhor como o povo, até Josué, os anciãos daquela geração, conheceu. E aí ele pergunta, então, o que foi feito disso que nós ouvimos falar? Então eles ouviram falar, mas eles não tiveram tais experiências. Isso ficou no passado.
foi perdido, foi esquecido, foi deixado para lá. Porque o ensino não permaneceu, o ensino não foi sustentado. E a opinião do Gideão é de que eles estão desamparados. Então, assim, ele não estava certo, porque a situação era que o povo dele que estava em mau caminho. Era o povo que tinha se desviado do caminho certo e aí encontrou as coisas que tem no caminho que escolheu. Mas Gideão, ele por um momento, ele pensa que aquilo é desamparo do Senhor. O Senhor não está conosco. Era uma situação difícil, né? O que terá acontecido conosco? Porque nós ouvimos falar de tantas coisas, tantos milagres que o Senhor operou. O Senhor era tão presente na vida do povo. E nós não ouvimos falar de coisas assim que estão acontecendo conosco. Então o Senhor olhou para ele, para Gideão, e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então, olha só, se Gideão ficou surpreso com a presença do anjo, com a colocação, com a saudação e as demais colocações do anjo, agora ele fica mais surpreso ainda, porque o anjo vem porque conhecia o coração dele. Sabia que ele era um inconformado, que ele não aceitava aquela situação. Até porque estava muito cansativo para ele, até estava muito difícil. E o povo estava empobrecido, porque tudo era tirado do povo, pelos povos inimigos. E então o anjo faz essa colocação para ele: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Aí no verso 5 ele vai falar: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Israel precisa ser liberto, mas com que livrarei? Eu estou lendo essa passagem para você hoje, que o meu desejo é que você tenha algum inconformismo com você. Não perde tempo com coisas que não têm relação com isso. Investe tempo em mudanças. O que você, particularmente, vai fazer para mudar essa situação? O Senhor tem mandado juízos sobre a terra. Tá, o que eu, então, posso fazer para que o povo se conserte com o Senhor, para que os juízes não sejam mais necessários? O que eu vou fazer para mudar? Então, é isso que o anjo do Senhor estava colocando para Gideão. Gideão, as coisas não precisam continuar do jeito que estão. Vocês não precisam continuar sendo perseguidos, destruídos pelos midianitas, pelos amalequitas e pelos demais povos do Oriente. Não, vocês não precisam. Vai, Gideão, livra o povo. Livra o povo, Gideão, acabe com isso. Aí hoje eu estava pensando em alguns intercessores. Pensei em exemplos de pregadores que temos na Bíblia. Pensei em poucos, vou citar poucos aqui para você. E eu estava pensando então, pensei em Amós. Em Amós, no capítulo 7, você vê o Senhor anunciando a Amós juízos sobre Israel. Porque o povo não estava bem com o Senhor, de novo. E aí Amós, que era o profeta, vê lá, numa visão, ele viu o Senhor mandando gafanhotos sobre a terra. E quando é que o Senhor mandou?
exatamente quando a agricultura estava brotando, próximo a dar o fruto. O Amós olha assim e vê exércitos de gafanhotos que vêm e destroem tudo, deixando a terra vazia, destruída. E Amós, ele logo se inquieta e ele fala: não, não, Senhor, não, Senhor. Perdoa Israel, Senhor. Não, não, não faz isso não. Israel é pequeno. Como que Israel vai conseguir sobreviver depois? Como que Israel vai conseguir se levantar? Aí tá, aí o Senhor deixou para lá. Não fez por causa da oração, né? O homem é o dono da terra. O Senhor entregou a terra para o homem. Se o homem não aceita a intervenção do Senhor, então o Senhor suspende. Olha como a coisa é grandiosa. Para o Senhor intervir aqui, o homem tem que deixar. E aí tá, passa um tempo, aí Amós tem outra visão. Aí ele vê o fogo vindo e destruindo tudo, todas as plantações, tudo em Israel. E ele se desespera, ele, Senhor, cessa agora. Israel é pequeno. Não faça isso com Israel. Israel não vai suportar. Israel é pequeno para essa coisa tão grande que está vindo aí. E o Senhor, então, de novo, né? O intercessor, tinha um intercessor. O homem intercedeu. E o Senhor ouviu a voz do Amós. Só que aí o povo consertava? Não. Provavelmente o povo nem sabia que o Senhor tinha intenção de mandar juízo. Estava tudo bem, tudo tranquilo com o povo. E o povo continuava no seu caminho anterior. Tá, aí depois você conhece a história e vê que depois o Senhor aparece sobre o muro com um prumo na mão e o Senhor diz então para Amós: Amós, chega, chega, não faz esse tipo de oração mais não, porque agora eu vou colocar esse povo no prumo. É preciso conserto, senão os juízes terão que vir. Eu vou colocar esse povo no conserto. Eu vou colocar esse povo no prumo. Através de juízes, eu vou consertar esse povo. Através de juízes, através de pregação, eu vou consertar esse povo. Tá, vamos pensar na época de Ezequiel. Época de Ezequiel, capítulo 22. Eu vou ler o verso 26. O Senhor falando dos sacerdotes de Israel. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei, profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o puro do impuro. Verso 28. Não, verso 27. Os seus príncipes. Então, ele falou de autoridades eclesiásticas, agora ele está falando de autoridades políticas. Como estavam os príncipes de Israel. Os seus príncipes no meio delas são como lobos que arrebatam a presa, para derramarem o sangue, para destruir as almas, para seguirem a avareza. E como vão os profetas? Verso 28. Eles têm feito para eles reboco de cal não adubada, vendo vaidade, predizendo-lhes mentira, dizendo, assim diz o Senhor Jeová, sem que o Senhor tivesse falado. Verso 30. E aí, nessa situação toda, que as autoridades eclesiásticas e políticas estão nesse perfil, o Senhor vai e fala do verso 30, falou, olha, eu busquei dentre eles um homem, um só. Ele não buscou 5, não, ele buscou um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante o Senhor por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei.
Não achou entre os sacerdotes, não achou entre os príncipes, não achou entre os profetas. Não havia alguém intercedendo pelo povo. E aí eu quero pensar com você também em Oséias, capítulo 4, onde o Senhor fala que o povo estava passando por destruição, o povo estava sendo destruído por falta de conhecimento. E aí ele fala com os sacerdotes que ele vai rejeitar os sacerdotes, porque são eles que têm o conhecimento e eles não transmitiram o conhecimento de verdade. Eles estavam transmitindo um conhecimento como esse aqui, ó, reboco de cal não adubado. Então era um material, era como construir uma casa ou um muro com material de péssima qualidade. Era isso que eles estavam fazendo. A palavra que eles ensinavam não era boa. Era uma palavra vaidosa. Era uma palavra voltada para o ego. Era uma palavra que não deixava a pessoa preparada para nada. E aí eu vou ver com você, pensando nisso tudo, aí eu pensei assim, o que seria um bom exemplo de intercessão na Bíblia? Tem vários, mas eu quero falar com você de novo daquele que eu estou sempre falando. De alguém que não tem nada a ver que não é sacerdote, não é profeta, não é príncipe. Alguém que está cuidando de uva, de videira, que é o nosso viticultor de Lucas 13. Gente, um dos melhores exemplos de intercessão está registrado aqui. Você lembra, porque eu não te deixo esquecer. A parábola que o Senhor, o nosso Salvador, contou sobre certo homem que foi a uma figueira que tinha plantado lá no meio da vinha, né? Uma figueira só lá no meio da vinha. E ele, por 3 anos, na época certa, procurou o fruto e não achou. Quando o Senhor Yeshua não achou fruto numa figueira, ele amaldiçoou, né? Esse homem aqui também amaldiçoou essa figueira. Ele falou para o seu empregado: corta ela. Ela não dá frutos, corta ela. Aí o homem vem e age como intercessor. Ele intercede. E aí eu já te disse que ele faz uma oração bem curta. Senhor, verso 8, Lucas 13, 8. Senhor, deixa este ano, até que eu escave a esteque. Então ele ia fazer o trabalho de intercessor. Qual é o trabalho do intercessor? Pedir ao Senhor em favor do povo e dizer assim: Senhor, eu vou fazer a minha parte para que esse povo agora, esse povo que precisa de juízo, esse povo que está precisando passar por essas epidemias, por essas pragas, esse povo que precisa disso, que inclui assim você e eu, que estamos no meio, que merecemos, também somos culpados também. Então, Senhor, esse povo, e esse é o meu povo, e eu sou como meu povo, e eu vou fazer a minha parte para que o meu povo seja liberto, para que o meu povo se conserte. É necessário que tenha alguém entre o Senhor e o povo para tapar as brechas que estão abertas, para ajudar o povo a se consertar. Porque o povo está vulnerável aos juízos.
Porque embora a gente ore muito, a gente fica orando, fica de joelho, orando, orando, orando ao Senhor, a gente não está se levantando para fazer isso aqui que o viticultor fez, ó. Deixa ainda este ano até que eu escave e esterque. Olha que papel de intercessor, é isso que o intercessor faz. Ele pede ao Senhor e ele trabalha para mudar a situação. E aí eu te pergunto de novo: o que você está disposto a fazer para mudar a situação da nossa nação? O que você está disposto a fazer para mudar as coisas para nós outros e para você mesmo? O que eu estou disposta a fazer para mudar a condição da nação? A condição política, a condição climática, a condição de saúde. O que eu estou disposta a fazer para que esta situação ruim mude? Para que aquilo que não está bem mude? Fique aí com esta pergunta, medite aí. Eu espero que eu tenha te ajudado assim a pensar num conteúdo bom. Eu espero que eu tenha provocado uma reflexão em você e algum movimento. Querido Pai, guarde essa pessoa que me ouve, essa pessoa querida, essa pessoa que tu amas. Guarde essa pessoa e a sua família. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço, meu irmão, minha irmã, e até o próximo áudio, na permissão do nosso Pai eterno. Amém.